Eu sou um homem muito revoltado com a corrupção na coisa pública. Essa oposição que se forma em repartimento, eu já até aprendi a conviver com ela. A gente não escolhe adversário, a gente enfrenta o adversário que vier. Ser político, na minha maneira de pensar, é utilizar uma parte do seu tempo para servir. Hoje a gente não consegue viver e nem deve distante da sociedade. E para a gente inserir na sociedade, a gente tem que compartilhar os seus problemas. O poder, ele emana do povo, existe a alternância do poder, e é um momento que cada cidadão tem o direito de concorrer a uma eleição, seja em qualquer esfera, né? E até poder mostrar a sua capacidade de gestão. Então essa é a forma que eu penso com relação ao poder. São duas vertentes. Quando você governa com austeridade, com firmeza, com determinação, você acaba contrariando interesses. É isso. Quando você governa de uma forma mais popular, mais aberta, afrouxando, vamos dizer, a gestão no tocante à austeridade, você caminha para um desastre, porque você perde o equilíbrio das contas, você não honra o compromisso, e você pode ter até problema com o Tribunal de Contas, suas contas acabam sendo rejeitadas. E aí você cria um problema para si mesmo no futuro. Eu não aceito essa ideia. Eu prefiro ter o equilíbrio nas contas públicas e às vezes deixar de fazer determinadas melhorias. E aí me reduz ao fato de fazer um planejamento muito preciso, definir as prioridades com base na receita. Não vale a pena essa guerra pelo poder. Eu nunca aceitei isso. Inclusive no passado, quando eu perdi uma eleição em 2016 aqui no departamento, eu respeitei o meu adversário. Ele passou os 4 anos governando à sua maneira, e eu, em momento nenhum, eu fiz qualquer movimentação no sentido de atrapalhar, de criar dificuldade. Porque eu entendo que aquele que está lá é que tem o dever de conduzir do seu jeito, porque foi a sociedade quem o escolheu. Eu não faço investimento de dinheiro em campanha partidária justamente para evitar criar uma relação de dependência com o poder público. Eu não tenho aqui em repartimento nenhuma relação que me prende este ou qualquer empresário sobre patrocínio, vínculo, pendência com interesses que não é o interesse público. Eu não me prendo a isso, nunca me prendi a isso, justamente para não criar uma relação de dependência. E aí, com isso, eu protejo o erário público. Tem um custo? Tem. Você não dispõe de um capital para poder fazer política. Mas quando você faz um trabalho sério, correto, a população acaba aprovando esse trabalho e confiando de que esse trabalho ele é correto, e a gente fica isento dessas armadilhas do poder, que também complica a vida do gestor. Portanto, eu tenho essa independência, eu governo com firmeza de propósito e não saio dessa direção. Eu sou um homem muito revoltado com a corrupção na coisa pública. É um mal que corrói. Eu imagino que grande parte da receita do Brasil, do orçamento brasileiro, ele é desviado com a corrupção.
e isso a sociedade deixa de receber benefícios. As melhorias, elas são prejudicadas quando a corrupção impera. O Brasil perdeu muito nesses últimos anos com a corrupção. A sociedade precisa ser melhorada nesse quesito. Essa oposição que se forma em repartimento, eu já até aprendi a conviver com ela. Ela existe desde o início do meu mandato. O inconformismo e o certo desespero em deter o poder. Essas pessoas, elas são alimentadas por grupos históricos aqui em repartimento que sempre beneficiou do poder, sempre guerreou pelo poder. Não há nada que eles mostram que o meu governo tem tido dificuldade no sentido de tocar as políticas públicas. Eles não reconhecem porque querem o meu lugar. Eles querem retomar o poder para que volte às mesmas práticas que exerciam no passado. Diferente de qualquer um outro município, eles antecipam o processo eleitoral como uma forma de construir um cacife que possa levar eles ao poder. Eu não tenho medo com relação a isso. Nem tem medo de perder a eleição. E nem tenho medo de perder a eleição. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Até porque eu não tenho apego ao poder. A minha presença aqui na Prefeitura de Repartimento é contribuir com a nossa cidade, com o nosso município. É fazer avançar, é trazer para cá ações que permitam o progresso e o desenvolvimento. Isso passa pela compreensão da maioria da população. É claro que essas pessoas agem de forma malandra, mentirosa, tentando induzir a sociedade a algo que não existe, no sentido de obter esses interesses. Mas eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu confio em repartimento. Eu sei da importância que é essa cidade para aqueles que não vivem querendo o poder. Ao contrário, a grande maioria da população de repartimento quer que a administração dê certo, que avança. E isso está acontecendo. O governador fez uma campanha na sua reeleição que permitiu a ele todas as forças políticas se juntarem a ele. Inclusive o meu grupo apoiou o governador. E o grupo, os outros grupos existentes aqui também apoiou. Como é que eu entendo isso? Eu entendo que cabe ao governador uma postura respeitosa com relação a isso. A forma que foi construído esse ambiente, que inclusive ele ajudou a construir. Ele foi o autor dessa obra. Então não tem por que agora tomar partido de uma forma, tipo, prejudicar um grupo. Sim. Ou colocar um grupo à frente do outro. Eu não vejo necessidade de fazer isso. Agora, ao dizer que a gente tem que estar preparado, na política a gente tem que estar preparado. A gente não escolhe adversário, a gente enfrenta o adversário que vier. Sim. E no tocante a isso, por mais que a gente trabalhe numa direção, a gente conduz o processo em uma direção, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a minha disposição de ir para a reeleição, ela se faz necessário porque a gente precisa construir tudo aquilo que a gente pensou sobre o repartimento, no sentido de avançar as melhorias que de fato precisa acontecer para o desenvolvimento e que a gente não tem condições de fazer isso em 4 anos. 4 anos é muito pouco. Então, para mim deixar esse legado, o segundo mandato seria importante. É o trabalho. Trabalho
é o forte da minha gestão, porque nós conseguimos colocar a gestão pública de repartimento em um ritmo acelerado. O problema existe, sempre vai existir, mas qual é a importância disso? É a nossa ação rápida. Quando cai uma ponte, quando rompe um aterro, quando surge um problema, qual for a questão da educação, da saúde, quer dizer, a nossa ação é muito rápida. Nós temos cerca de 3 mil e poucos servidores públicos. A gente também conseguiu tranquilizar esse segmento no sentido de garantir a eles melhores condições de trabalho, pagamento em dias, conseguimos pagar, estamos pagando piso salarial, agora vamos pagar o piso da enfermagem, nós conseguimos fazer a revisão salarial todos os anos e, por fim, no segmento do magistério, dos professores, da área da educação, praticamente nós dobramos o salário nesse meu mandato. Então nós organizamos a casa e graças a isso a gente conseguiu a eficiência do serviço público. E isso ajuda muito quando a sociedade tem as possibilidades reais de ser servido pelo poder público. E, portanto, a nossa gestão, ela representa isso, representa o trabalho.